Olá pessoal, Marco Otávio aqui, esse é meu canal sobre dermatologia e que frequentemente eu coloco outros assuntos. Estava tentando até definir por que eu coloco outros temas aqui. Na verdade, eu gosto de pôr coisas que vale a pena ver, coisas que façam a vida valer a pena. Então, além de dermatologia, que é o carro-chefe, eu trago outros elementos aqui, outros assuntos que sejam interessantes, que melhorem nossa dignidade, né? E aí, assim, graças a Deus o vídeo da Queca teve uma aceitação muito boa. Até parentes meus que eu não tinha contato entraram em contato para saber sobre a receita, que conheciam, mas não tinham provado, ou não conheciam, não sabiam como fazer, né? E muita gente da minha cidade também gostou e achou interessante que a receita ficou bem explicada, bem definida, né? Eu passo de uma maneira bem verdadeira, então não fico escondendo o detalhe, é aquilo ali mesmo, né? E aí eu estou fazendo esse vídeo agora aqui para mostrar mais alguns detalhes que ficavam de fora do outro vídeo, ia ficar muito longo se colocasse esses detalhes lá, mas são detalhes que vale a pena saber por causa da questão da receita em si mesmo, né? Até como se consumir e características dela que são interessantes, né? Então é o seguinte, aqui tem uma queca, na verdade é uma M-queca, que a coisa vai embora rápido, vai comendo, quando vê já foi. Aí as características dela, só para mostrar, que eu já tinha falado, mas olha que interessante. Ela é um bolo mais maçudo, você vê que o centro dela fica um pouco mais úmido. Não fica igual o resto da massa, que já não é muito seca, mas o centro fica mais úmido, como se fosse meio mal assado. Isso aí deixa ela com um sabor mais preservado, mais gostosa. E aí até à medida que você guarda ela em casa, ela seca mais, mantendo a umidade nesse meio. Então ela fica deliciosa com o tempo, né? Levemente queimada aqui embaixo, esse levemente às vezes eu esqueço, queima um pouco mais, mas fica sempre gostosa. E aqui em cima, a parte interessante, olha como é que ela é brilhante por cima. Frequentemente em bolo, quando ele fica brilhante demais, é porque a gente colocou açúcar demais. No caso da queca não é isso, não é nem manteiga não, é a noz, são as nozes. A noz, quando a gente faz uma receita com nozes, bolo de nozes, alguma coisa assim, ele tende a ficar, à medida que você vai mexendo com ela na massa, ela vai soltando óleo, de maneira que a massa fica bem mole, por causa da gordura das nozes que vão saindo. Então é característica dela, ela que deixa a queca brilhante assim, né? Outra coisa interessante, por ter noz, a gente espera que a queca tivesse um sabor de bolo de nozes, e ela sai totalmente disso. É muito legal isso, porque quando mistura ela com a calda queimada, ela já muda o sabor, fica um sabor intermediário entre os dois, então não fica aquele gosto de bolo de nozes, fica um sabor muito característico desse bolo. E você coloca a amêndoa também na mistura, no blend, fica mais interessante, porque vira um sabor que você não consegue definir bem. Você sabe que tem nozes, sabe que tem calda queimada e fica um sabor que chama muita atenção. Então isso que faz as características dela serem bem únicas, assim. Uma coisa que eu falo muito, a gente vai descobrindo com o tempo, consumindo, né? Para partir ela, evitar partir assim, porque ela costuma fragmentar muito, sair farelos, né? Então sempre que for cortar, consumir, eu sugiro cortar desse jeito aqui, ó. Sempre serrar, porque serrando você vai ter uma fatia homogênea dela com a característica certinha e centro úmido, como eu mostrei. Você tem a fatia inteira. Eu, quando sirvo, inclusive, eu costumo, convidado, amigo, etc., em casa, eu sempre serro, até para a pessoa não ficar muito inibida de pegar, não ficar educada em casa dos outros, né? Eu sempre serro e deixo vários pedaços já pré-cortados assim, ó. A pessoa já mais ou menos entende, no esfarelo da minha queca, né? E ela entende como que pode consumir. Geralmente a pessoa já vai pegando mesmo, já vai vendo e vai pegando esses pedaços desse jeito aqui. Já vai pegando aqui sem muita inibição, vai ficar mais para servir, né? Eu não tiro esse papel alumínio, já me perguntaram também, mas como é que fica forma de papel alumínio? Não tiro, isso aqui você come, você vai fazendo. Ela tem umas características interessantes que eu poderia, até às vezes penso em inventar coisas a partir dela, se eu tivesse tempo um dia, né? Que ela é um bolo muito úmido. Então, por exemplo, quando você pega isso aqui, você consegue mexer nela a ponto dela ficar, por causa da gordura das nozes, né? A ponto de ficar isso aqui, ó. Fica uma massa perfeita, fica isso aqui, essa massa tão redondinha e tão coesa, tão bem formada, ela facilmente poderia fazer como se fosse um recheio de um bombom. Então seria um recheio interessante que, por a queca ter várias coisas dentro, vários pertences, ter noz, amêndoa quebrada, ter passa, figo, laranja, seria um recheio de um bombom que você comeria e sentiria vários sabores. Você ia mordendo, aparecendo um sabor, mordendo, aparecendo outro. E eu nem gosto muito de misturar chocolate com queca. Eu acho que é meio desperdício do chocolate da queca. Cada um tem seu setor, né? Mas eu já testei, comendo ela com cubos, com quadradinhos de chocolate, ficou delicioso. Ficou uma coisa assim, muito boa. Ficou muito boa. Eu tenho ideia também de fazer outras variações a partir da receita da queca. Por exemplo,
As massas que compõem elas são as massas muito interessantes. Então aquela massa seca que eu mostrei de farinha de trigo com manteiga, noz moscada, ela é muito gostosa. Eu acho que ela daria um biscoito excelente, usando ela sozinha, à parte. Quando você mistura o blend de calda queimada e nozes e amêndoas, já vira uma outra massa também que dava para usar sem fazer a queca, usar para alguma outra coisa, fazer como se fosse um biscoito, uma massa de torta para rechear, alguma coisa assim. Eu acho que são combinações muito ricas. Eu tinha vontade de ter tempo para ir testando essas combinações no caminho. Pegar a receita, em vez de colocar calda queimada, fazer calda de açúcar branco, aquela calda com água mesmo, ponto de fio, e misturar nisso aí vinho tinto, fazer ela com vinho tinto só com passa, alguma coisa assim, ou então outra receita com espumante, só colocaria as passas brancas. E fazendo outras experimentações, que eu acho que é uma massa muito interessante, com uma possibilidade muito rica. E os 3 estágios da massa dão menção a coisas diferentes, fazer coisas diferentes, né? Outra coisa interessante, eu mostrei bem aquela receita, muita gente me questionou, mas hoje eu comi queca com cereja, com castanha do Pará, etc. O que eu penso a respeito disso? Primeiro, você tem que ter um domínio sobre a receita principal, a receita raiz. E a receita raiz ela é muito gostosa. Eu acho que eu não gosto de mudar ela. Mas é até assim, tem muita gente que me pergunta, vai tentando adivinhar os sabores, como é muito rico, pergunta, mas tem isso, tem aquilo, etc. Eu falo, olha, não tem nada disso. Então até, já de tanto me perguntarem coisas diferentes, eu até listei os ingredientes que não leva, que a queca não leva, justamente para a pessoa saber, quando ela quiser inventar, ela inventa, mas a original, a receita padrão mesmo, não leva isso, né? Então quais seriam esses ingredientes? A queca não leva mel, não entra na receita, não leva café, nem pó de café, nem café solúvel, nem café feito para escurecer, não leva. Chocolate, uma grande dúvida. Muita gente pergunta, mas leva chocolate na massa? Parece que leva. Não leva. Tem gente que gosta de colocar para ficar diferente. Fica gostoso, mas eu acho que fica meio lá, meio caro, não é nem queca, nem sabor chocolate, não sei. Panetone, por exemplo, acho muito interessante o chocotone, mas eu acho panetone padrão tão perfeito com fruta cristalizada que eu prefiro ele. Não gosto muito de chocotone, não. E na queca é aquela história, não leva chocolate na massa, não leva nada, né? Outra coisa que ela não leva, acham que leva, ela não leva açúcar mascavo, não leva nem melaço de cana, nada parecido. Ela não leva abacaxi em calda, não leva cominho como especiaria, não ficaria legal, né? Ela não leva castanha do Pará, não leva castanha de caju e não leva ameixa seca nem ameixa em calda. Ela não leva farinha integral, não leva leite e não leva creme de leite. Hoje me perguntaram, mas como assim não tem creme de leite nela? Ela é cremosa por causa da gordura da queca e talvez da manteiga, mas não leva creme de leite. Já perguntaram também, vinho do Porto, vinho não leva de jeito nenhum. E baunilha, uma coisa que falam muito, mas baunilha, não leva. Ela realmente é bem exclusiva, tem outros sabores, não leva nenhum desses ingredientes. Agora, claro que você pode ser criativo, inventar, eu mesmo já falei aqui, vontade de fazer algumas variações diferentes, fazer a massa pura sem nada e assar. A gente pode inventar, mas eu acho bom partir da receita principal para depois derivar para outras, fazer algumas vezes a receita principal para entender a dinâmica dela, né, que é importante, para depois ir para outras. Uma coisa que me falam também é assim, mas ela é muito doce e poderia colocar menos açúcar, porque é meio quilo de açúcar. Eu já testei colocando 450 gramas de açúcar, 400. Eu não baixo muito, porque toda vez que eu baixo o açúcar, ela fica muito sem gosto. Ela fica... Agora, gente que tem paladar assim, eu não gosto do paladar doce, que eu adoro o paladar doce, meu paladar... Eu sou de gostar de doce português, doce árabe, que é muito doce. Agora, quem tem paladar assim, eu prefiro paladar de doce e pouco doce. Aí seria realmente fazer uma queca com menos açúcar. Eu sugeriria colocar 350 gramas para cima ou mais, mas não fazer menos que isso. Então é isso, fica maravilhoso com café, chá, né? Isso aqui. O sabor disso aqui. Não sei se tem sabor da minha infância, mas isso é muito bom. É uma coisa assim, até deixar para comer só no Natal, senão desvaloriza, que dá vontade de comer o ano inteiro. Às vezes na Páscoa eu faço. Mas morder isso aqui com esses sabores... maravilhoso. Então sugiro. Tive respostas boas nos vídeos, até uma amiga de São Paulo falou assim, olha, com café divino dos deuses, e realmente, uma delícia, tá bom? Muito obrigado por vocês prestigiarem meu vídeo da queca. É emoção que eu tô pondo, é história, é afetividade que eu tô pondo no vídeo. Todos os vídeos meus de dermato eu ponho muita afetividade. Nesse aqui também, né? Aí, por favor, cliquem no sininho, se inscrevam no canal e curtam esse vídeo, sempre me ajudando. Estou à disposição para críticas, sugestões, comentários, podem colocar aqui embaixo, sugerir, tá? Muito obrigado.